Boa noite, minha gente querida. Que todos sejam muito bem-vindos, que todos tenham muita paz. Vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, com a psicografia de Ariston Teles. E a mensagem: caminhe. A evolução humana apresenta dois interessantes aspectos: a coletividade e a individualidade. Você não prescinde da ajuda de todos para alcançar a luz, mas a base da ascensão reside em você mesmo. Aprenda a viver coletivamente, mantendo a originalidade de seu ser. A caminhada pode trazer desilusões, quedas, sofrimentos. Entretanto, movido pela força da boa vontade e da perseverança, você atingirá a meta. Siga pelo caminho que seu coração aceita. Busque a verdade e o bem acima de tudo. O que importa mesmo é a chegada. A meta é a perfeição prevista e facilitada por Deus. É isso, né? Nós vivemos no coletivo para aprender a amar, a fazer o bem, a viver fraternalmente, senão a gente não precisava estar junto. Mas é a nossa individualidade que tem que ser aprimorada, é o nosso eu que necessita de evolução. Vamos então para o Livro dos Espíritos, falando ainda sobre a reencarnação e o que ele denomina prelúdio da volta do espírito à vida corporal, que é a preparação para a encarnação. E a pergunta é: para o espírito, o instante da sua encarnação é solene? Ele pratica esse ato considerando-o grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa, que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a enfrentar. Kardec então faz uma nota aqui. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Ele conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito só tem consciência de que vai reencarnar no instante supremo, quando chegou o momento predestinado. Então, como o homem em agonia, a perturbação se apodera dele e se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. À aproximação do momento de reencarnar, ele sente uma espécie de agonia. É o que nós já estivemos comentando nas últimas perguntas, né? É um período de bastante longo, né? Relativamente longo. Não é que nem o desencarne que morreu
desligou do laço material e acorda na vida espiritual, porque ele está entrando num feto, está entrando num ser em desenvolvimento, sabendo que o instante da reencarnação é o instante da concepção, quando se forma o ovo. Então vai demorar um bocadinho até ele tomar uma consciência maior, aliás, bastante tempo, né? Alguns anos até, para ele ter consciência de quem ele é novamente. Um novo homem, né? Um novo ser humano. Então vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está entrando nesse capítulo Sede Perfeitos nas instruções dos Espíritos. E essa mensagem, com o título O Dever, é assinada por Lázaro e foi transmitida em Paris em 1863. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos mais elevados atos. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde ele começa, onde termina? O dever principia para cada um de vocês exatamente no ponto em que ameaçam a felicidade ou a tranquilidade do seu próximo. Acaba no limite que não desejam que ninguém transponha com relação a vocês mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma
em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Essa tem de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. E isso nós temos dito sempre. Falando sobre o bem e o mal, ele fala bem claramente aqui. O dever principia exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e acaba aonde a gente não deseja que seja transposto em relação a nós mesmos. Fica muito simples da gente ter clareza de entendimento para saber o que é bom e o que é mal, qual é o nosso dever e qual não é. Bom, vamos então terminar as nossas leituras com a trovinha de Fócion Caldas, Ramo de Rimas. É psicografado por Chico Xavier e está no livro Orvalho de Luz. Ouro em excesso, veneno, que ampara, cura e liberta, se dado na forma justa e usado na dose certa.